Señor, yo te adoro, Señor, yo te alabo, Señor, yo te quiero conocer. Señor, yo te amo, Señor, yo te espero, Señor, yo te quiero recibir. Si tú eres el Dios real, Dios querido sin igual, yo te adoro, Dios, cada día más. Yo te adoro, Dios, cada día más. Señor, yo te adoro, Señor, yo te alabo, Señor, yo te quiero conocer. Señor, yo te amo, Señor, yo te espero, Señor, yo te quiero recibir. Si tú eres el Dios real, Dios querido sin igual, yo te adoro, Dios, cada día más. Yo te adoro, Dios, cada día más. Yo te adoro, Dios, cada día más. Boa noite a todos vocês, o Edinho aqui já aparecendo de cara, né, Edinho? É, de fato, tá um pouquinho frio, né, mas dá pra suportar, pelo menos aqui dá pra suportar, não sei como que tá aí. Sim.
Eu de São Paulo e você de Curitiba, fria Curitiba. Eu tava sem som aqui, tudo que você falou ninguém ouviu, só eu. Talvez as pessoas vão falar assim, ele estava falando besteira mesmo, não tem problema. Pois é, eu tô rindo sozinho aqui e você tá aparecendo sozinho. Sim. São os problemas que nós temos aqui para transmitir, mas graças a Deus, mesmo com esses problemas, toda semana estamos firmes aqui para tentar trazer o melhor possível para você. É isso aí. Essa semana, hoje, né, no caso, nós vamos falar um pouco, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Esse é o tema que nós vamos tocar hoje. Além disso, como você já sabe, nós temos uma pauta que nós sempre seguimos e algumas colaborações que nós recebemos durante a semana. Obrigado ao casal Capato, tanto o Bruno quanto a Sara Capato, que tem enviado vídeos semanalmente. Também ao nosso irmão Vicente Barbosa. E hoje nós temos novamente o vídeo do quadro Qual é a Diferença com Breno Escobar. E o Breno está lá, agora acho que está meio de folga, né? Mas ele está lá na Colômbia, né? E com esse sobrenome, o que será que ele foi fazer lá? Eu não sei, eu tô achando que ele tem... Acho que ele foi visitar parentes, viu, João? Visitar parentes, Ele foi evangelizar, tô achando, viu? Sim, claro. Pelo que eu vi, João, parece que ele estava em Mato Grosso, Minas, alguma coisa assim, nesses dias agora. Ele deve estar passeando de férias no Brasil, mas de férias acabou, se bem que acabou. Acho que é bom ele voltar. Mas, na medida do possível, né, que ele aproveite bastante. Mas, vamos lá ao programa de hoje. Olhando um pouco para a nossa pauta. Antes de olhar para a nossa pauta, na verdade, quero dar boa noite e bem-vindo a todos vocês que estão nos acompanhando aqui ao vivo. Tem já vários nomes aqui, como Ana Mendes, dando boa noite a todos, ela aqui de São Paulo. O Casemiro, também de Santa Rita do Passa Quatro, está conosco aqui. E da Igreja de Cristo do Osasco, nosso irmão Alberto Murakami. Vanessa Diniz também está conosco aqui. Helenira Fialho, isso? Elenira, opa, esse apresentador não sabe ler, né? Severina Chaves, não esqueçam de escrever de onde você está escrevendo, de onde você é, para que a gente possa citar aqui também e compartilhar com as demais pessoas que estão assistindo o programa também ao vivo. E olhando então um pouquinho para a nossa pauta, nós temos para começar Mulheres da Bíblia. Começamos bem. Boa noite, família. Meu nome é Sara e no Mulheres da Bíblia de hoje a gente vai falar um pouco sobre a história da Tamar, que está no livro de Gênesis. A história da Tamar é uma história interessante e muito ousada, pois ela foi uma mulher que fez valer seus direitos. Ela foi casada com que tinha mais 2 irmãos. Eles eram todos filhos de Judá. Não era muito bem visto aos olhos de Deus, ele era uma pessoa má, e então ele morreu deixando Tamar viúva. Naquela época existia uma lei que outros irmãos ou até mesmo o pai poderia garantir uma descendência para essa pessoa que morreu e não deixou filhos. Então, cumprindo essa lei, ela casou com o irmão do meio, que também, por egoísmo, não quis que ela gerasse um filho. Também desagradou a Deus e acabou morrendo. Então Tamar se viu viúva pela segunda vez e ainda sem filhos. Então Judá falou: olha, Tamar, volta para casa dos seus pais, fica lá, e assim que o meu filho menor for homem e tiver idade suficiente, eu mando chamar você e vocês casam, beleza? Tamar voltou e ficou lá esperando. Só que já tinha dado tempo, esse filho mais novo ele já teria idade para casar. Só que ninguém chamava ela, então ela bolou um plano
de passar, ficar no caminho meio que o sogro dela, Judá, iria passar. Ela tirou as vestes dela de viúva e cobriu o rosto e se passou por uma prostituta. Até que eles tiveram relações sexuais e ela falou, olha, para garantir o pagamento, eu gostaria que você me desse seu cordão, seu selo e seu cajado como garantia. E aí realmente foi isso que eles fizeram e ela ficou esperando esse pagamento, mas na verdade ela nem queria isso. E ela engravidou. Quando chegou aos ouvidos de Judá que a nora dele estava grávida e que tinha se prostituído, ele ficou muito bravo e mandou matá-la. Só que ela falou assim, olha, em minha defesa, o pai dessa criança que eu estou esperando é o dono desses pertences. E quando ela mostrou os pertences, o próprio Judá reconheceu que eram dele. E ficou envergonhado, porque na verdade, assim, ele não tinha cumprido uma lei e não queria, ele tinha culpado Tamar pela morte dos filhos, quando na verdade ela não tinha culpa nenhuma, iria deixar ela sem ter o seu direito garantido. Então ela usou de um plano, de estratégia, para fazer valer uma lei e um direito que ela tinha, que era de garantir descendentes para o primeiro marido. Deus abençoou ela com gêmeos e ela faz parte da descendência que trouxe Jesus para a terra. Então, eu acho que maior bênção não há, que a gente consiga lutar pelos nossos direitos e fazer valer as promessas de Jesus para nós, assim como Tamar fez, independente de ter pessoas que venham prejudicar a gente, querer se colocar no nosso caminho, que a gente tenha essa garra, essa perspicácia que Tamar teve para fazer assim o que é agradável aos olhos de Deus, né? Não adianta a gente só fazer o que a gente quer. E que a gente consiga pensar e refletir na história da Tamar e absorver o que essa história trouxe. E mais do que isso, que a gente consiga pensar que legado nós, como seguidores de Jesus Cristo, estamos deixando para aqueles que convivem com a gente e para aqueles também que virão depois de nós. Uma ótima semana e até semana que vem, se Deus quiser, com mais uma Mulheres da Bíblia. Muito bem, essa foi nossa irmã Sara Capato, diretamente da Alemanha. Muito bem, voltando aqui, se tiver alguma notícia da sua congregação, alguma colaboração que você possa enviar em vídeo de preferência, nós estamos aqui a postos, sempre prontos para receber e compartilhar com os demais irmãos também. Esse é o nosso papel aqui, fazendo essa ponte de comunhão com todos os irmãos. Obrigado a todos vocês que estão assistindo o programa ao vivo aqui, como Dallas Isnardi. Primeira vez que eu tenho visto algumas pessoas aqui, como, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu tenho visto anteriormente a Helenira, não lembro de ter visto a Helenira aqui antes, também a Dallas, acabei de ver, Severina Chaves, já vi, claro, mas o Edinho estava sem som, mas já voltou o som dele, agora ele está mudo, ele pode falar o que quiser, ninguém vai ouvir nada. Ana Mendes aqui, tava falando comigo aqui o Edinho, olha só, me incomodando aqui. Boa noite, João e Edinho, Deus abençoe este programa. Mas qualquer momento eu coloco o Edinho no ar, ele não sabe o que ele vai falar o que não deve. Bom, é melhor não colocar o Edinho no ar. Elizabeth Roster também conosco aqui. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, Deus abençoe a Igreja de Cristo de Jundiaí. Olha que legal da Igreja de Cristo de Jundiaí. Muito bom vê-la aqui conosco. E Carlos Alberto Raimundo também dando seu boa noite aqui para os demais irmãos. Muito obrigado por todos vocês estarem conosco aqui. E vamos começar com o nosso tema de hoje, que é fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, no seu forte poder. Geralmente a gente conhece essa passagem, Efésios capítulo 6, até com outro tema, porque ele vai falar sobre um outro assunto mais, digamos assim, geral, mas nada impede, né, de que nós possamos ouvir a mensagem que é fortalecer-se no seu poder, no poder do Senhor, no forte poder dele. E essa é a mensagem realmente que ele começa falando. Mas
ele começa a entrar num outro assunto que você já conhece, não outro assunto, mas continuação, né, disso, apresentando para você como se fortalecer no poder do Senhor. E você já conhece como se fortalecer, mas vamos lá. Ele diz então, vistam-se de toda a armadura de Deus. Essa é a continuação, que é Efésios capítulo 6, versículo 11. Então não é uma parte só para você ficar pensando, eu gosto mais dessa parte, essa parte está mais na moda do que outras partes, mas é toda a armadura de Deus deve ser a sua roupagem espiritual. Você deve se despir do velho homem, se revestir de Cristo, que já vem vestido com toda a armadura de Deus. É claro que quando o apóstolo Paulo escreveu este texto, ele estava pensando na figura do soldado romano, né? E a gente vai ver cada item separadamente daqui a pouco. Mas acompanhe comigo essa leitura de Efésios capítulo 6, começando no versículo 11, onde ele diz, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Os discípulos de Jesus estavam sendo perseguidos, constantemente perseguidos pelo Império Romano. E agora ele usa até a própria linguagem do que eles estavam passando, que era perseguição, as ciladas que o governo romano, e até começando antes do governo romano, começando com os próprios judeus. Os judeus estavam perseguindo os chamados cristãos, que na verdade eram os discípulos de Cristo, né? Chamados, conhecidos como cristãos no decorrer da história. Mas eles não eram, na verdade, discípulos de Cristo, porque Cristo não veio fazer cristãos. Esse foi um nome que veio do mundo. Na verdade, ele veio fazer discípulos. Nós devemos ser, então, discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus estavam, então, caindo nas ciladas dos romanos, mas assim, da mesma forma, todos, em todo o tempo, desde o começo da humanidade, Adão e Eva, caímos nas ciladas do diabo. Então, para a gente ficar firme, tem que ter uma roupa nova, uma proteção, que é a armadura de Deus. E ele continua nessa passagem dizendo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, nossa luta não é contra pessoas. E ele fala claramente isso aqui quando ele diz que não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, dominadores deste mundo tenebroso de trevas, né? Contra as forças espirituais. Então nossa luta é contra forças espirituais e não contra forças carnais, quer dizer, contra pessoas, mas é claro, contra o pecado que é carnal. As nossas lutas, nossos esforços devem ser para conquistar as pessoas. Jesus passou o seu ministério conquistando pessoas. E a gente às vezes passa a vida evitando pessoas. A gente muitas vezes age contra Jesus. É claro que as pessoas vão trazer problemas. É claro que a pessoa vai trazer muita coisa que às vezes a gente não deseja, mas esse é o ministério. E ele continua dizendo, Efésios capítulo 6, versículo 13, por isso, já que nossa luta não é contra pessoas, e sim contra forças espirituais, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, depois de que você achou que fez tudo, já estou com 30 e poucos anos de conversão. E aí? Não tem nenhuma novidade, pelo contrário, você já fez tudo? Fica inabalável ainda, sempre firme, lutando contra o pecado, lutando em prol do Evangelho, lutando para conquistar mais pessoas para Cristo. Essa é a nossa luta. Então, sendo assim, ele diz, primeira coisa, cingindo-se com o cinto, o cinturão da verdade. Nós precisamos, então, nos munir. Primeira coisa que nós precisamos assumir em nossas vidas é a verdade. Falar a verdade. O tempo todo falar a verdade. Usar a verdade. É o cinturão da verdade. É o cinturão que nos leva à verdade. Cinturão é uma cinta larga, geralmente de couro, em que se penduravam as armas ou até ferramentas. Isso olhando assim no soldado judeu, romano, da onde veio essa figura de linguagem da qual nós estamos tratando aqui. Ele diz, então, cingir o cinturão, uma cinta larga de couro, que tem força suficiente para aguentar as nossas armas que precisamos levar. E a verdade é pesada.
O cinturão da verdade é um cinturão que não se quebra facilmente. Então, o cinto também é um símbolo de proteção. Protege as partes geradoras de vida, as partes mais frágeis ali nesse caso, né? Na luta contra as trevas, se não estamos cingidos da verdade, nos falta uma parte essencial da armadura. Então, todos nós precisamos lutar em favor da verdade. Precisamos sempre estar cingidos, ou vestidos, com um cinto que simboliza essa verdade essencial para essa armadura, a armadura de Deus. Se não estamos falando e vivendo a verdade, ficamos estéreis, infrutíferos para o Senhor. O Evangelho é verdade, por exemplo. Então falemos do Evangelho da verdade o tempo todo. Próximo ponto que nós vamos falar daqui a pouquinho será a couraça da justiça, a qual nós precisamos também vestir. Então, vamos lá falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, mas antes disso quero dar abraços a todos que estão nos assistindo aqui ao vivo, como Elizabeth, acabei de mencionar também, Sônia Balbino, que bom, Sônia, você está conosco aqui. A Sônia não escreveu aqui, mas essa eu consigo lembrar que ela é da Paraíba. Então escreve da Areial, se não me engano, é Areial, isso mesmo. Ana Mendes, o som hoje está maravilhoso, que bom! Tentei trabalhar um pouco na minha voz para ver se melhorava mesmo. Severina Chaves, boa noite, Sônia. Que legal ter a Sônia também conosco aqui, não é? E Dalila Snardi também está conosco aqui. Anderson Roberto, dando boa noite da Igreja de Cristo de BH, no centro lá de BH. E Carlos Alberto de São João da Boa Vista, sempre aqui conosco também. Seja sempre bem-vindo, muito obrigado por sua presença conosco. Então vamos agora olhar um pouquinho para a nossa pauta, e na nossa pauta nós temos Aquecendo o Coração com Bruno Capato. Boa noite, família. Dando continuidade ao nosso Aquecendo o Coração, vamos falar do segundo ponto hoje, sobre a perseverança. Aquecendo o Coração, com Bruno Capato. Na quinta-feira passada falamos sobre a importância da constância para conseguir perseverar, conseguir fazer o máximo que a gente puder, constantemente, né? Sem pouco e sem correr demais, para não se atrapalhar, mas tentar ser constante para ter força, conseguir perseverar em Deus, nas coisas da nossa vida. E hoje eu queria falar sobre o segundo ponto, que é observar as situações de cima. O que seria observar as situações de cima? Eu sempre pensei muito nessa situação de olhar como Deus olha, observar como Ele observa. Como Ele observa que todos erram, todos têm pecados, todos têm as suas dificuldades, as coisas que atrapalham a sua vida. Logicamente todos têm suas qualidades, suas bênçãos, seus pontos positivos. Mas isso é louvável, isso a gente não precisa nem falar, né? A gente luta contra as coisas que são difíceis, não contra as coisas que são fáceis. E olhando de cima, nós conseguimos ter uma visão mais leve sobre a gente mesmo e sobre as pessoas. Olhando de cima, como Deus olha, a gente consegue aplicar a misericórdia, consegue aplicar o amor ao próximo, consegue olhar como Jesus olhou da cruz. De cima da cruz ele olhou as pessoas, os pecadores, xingando, blasfemando, maldizendo ele, e ele fazendo ali o plano divino de salvação. E muitas pessoas não entenderam, não acreditaram. Muitos acreditaram e tiveram medo.
muitos acreditaram e estiveram ali até o fim, na cruz com ele, até a morte de cruz. Ele olhou de cima essas pessoas com misericórdia. Que consigamos ser neutros, consigamos olhar de cima como Deus olha e observar as pessoas que têm as suas falhas, têm as suas limitações e também têm as suas qualidades, para que a gente não julgue, não se torne pessoas que condenam o próximo e acabam esquecendo de se observar e entender que também tem suas dificuldades e as suas limitações. Que Deus abençoe o nosso coração, coração de cada um de vocês, meus irmãos. Seja coração aquecido, um coração constante de servir a Deus. Uma boa noite, uma ótima semana, um bom final de semana a todos vocês. Que Deus seja louvado e engrandecido na vida de cada um de nós, todos os dias. Perseverar sempre. Semana que vem tem o 3º ponto. Uma boa noite, um grande abraço a todos. Aquecendo o Coração, com Bruno Capato. Muito bem, voltamos ao ar. Muito obrigado por você estar acompanhando. 56º programa, como diria mais simplesmente o Edinho, o programa 56. Estamos no ar há mais de um ano já agora e agradecemos a sua participação conosco aqui. Várias pessoas têm participado conosco e queremos agradecer muito a todos vocês. Como do Eres Albuquerque, da Igreja de Cristo lá em Maceió, ligados aqui, claro, que bom, muito bom saber. Vanessa Diniz também, minha primeira participação, sou de Belo Horizonte, da congregação de Alípio de Melo. Que legal, muito bom saber, Vanessa, de você conosco aqui. Chame os demais irmãos da congregação para também virem fazer parte dessa comunhão a uma tela de distância. Roslane Monteiro também, boa noite, irmãos amados no Senhor. Deus abençoe este maravilhoso programa, que seja edificante ou que tenhamos edificado. Estou tentando ler um pouco rápido, né? Sou de Manaus, mas morando atualmente em Arthur Nogueira. Dois bons lugares, né? Tanto Manaus quanto Arthur Nogueira. Acho que esses lugares são bons por causa dos irmãos, não é verdade? Com certeza é. Vou já convidar os irmãos de Manaus, já vão começar a enviar mensagens. Olha só, esperamos que sim, que estamos aqui esperando também os irmãos de Manaus. Então, se você é de Manaus, manda mensagem pra gente. Boa noite, irmãos. Acho que o Edinho falaria melhor isso aqui, mas ele caiu, a internet dele não estava boa. Forte abraço da Igreja de Cristo em Imbariê, Duque de Caxias. Muito bem, obrigado a todos vocês. Continuem voltando todas as semanas aqui, às quintas-feiras, às 21 horas. Estamos sempre juntos fazendo esse programa, que é para você, para os irmãos da Igreja de Cristo. É por isso que nós chamamos esse momento de comunhão que nós temos juntos aqui. E hoje nós estamos falando sobre um assunto que você já vai saber, se você acabou de chegar agora, você já deve entender sobre qual assunto nós estamos falando, né? Sobre a couraça da justiça. É uma parte só do assunto, porque estamos falando sobre um assunto um pouco maior. Temos mais. Basicamente o assunto que nós estamos falando é: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, que faz parte daquele texto de Efésios capítulo 6, da armadura de Deus, que você já deve conhecer bastante. E já falamos sobre o cinto da verdade, que devemos nos vestir com o cinto da verdade. E agora chegamos na parte que estamos falando da couraça da justiça. A couraça da justiça. Então essa parte, uma parte bem importante da armadura de Deus, né, que ele diz para vestir-se da couraça, né? A couraça é uma armadura defensiva que cobre o peito, as costas, onde ficavam os órgãos vitais. Ela era de couro, por isso chamado de couraça. Com o tempo ela foi ganhando um material mais resistente, até metal, chegou a ser feita também de metal, mas é para guardar, né, as partes mais vitais. Uma pessoa, se for ferida na perna, se for ferida no braço, ainda sobreviveria com as armas daquela época, né?
mas se fosse ferida nos órgãos vitais, como pulmão, coração, estômago, etc., ela provavelmente teria uma dificuldade para sobreviver. Provérbios capítulo 2, versículo 1 ao 5, está aí na tela de comunhão, está aí, você pode ler junto comigo. Ele diz, o sábio diz: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se proclamar a sabedoria como se procurar a sabedoria como se procura prata e buscá-la como se busca o tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. A couraça, ela protege o coração. Então, por isso mesmo, eu escolhi essa passagem aqui para falar sobre isso. E lá no versículo 1 ele já diz: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. Precisamos então aceitar a palavra de Deus e guardar os mandamentos no coração. Dessa forma, nós vamos ter da parte de Deus, com certeza, tudo o que ele diz aqui, como nós estamos lendo juntos aqui, você lendo comigo, né? Se você der ouvido à sabedoria, se você inclinar o coração, veja só, guardar no coração, vou até frisar aqui, porque é interessante, né, frisar nessas partes. Ele fala então primeiro lá, guardar no coração. Depois ele fala inclinar o coração, se clamar. Veja, são esses verbos de ação, né? Se clamar, entendimento e discernimento, gritar bem alto. É como se você estivesse procurando sabedoria, como se procura a riqueza. Muita gente quer ficar rico e fazem muitas coisas e às vezes fazem de tudo para isso. Nós precisamos realmente buscar a riqueza que vem de Deus. Busque a sabedoria de Deus. Como se você estivesse buscando riqueza, um tesouro escondido, como ele mesmo cita aqui. Como se estivesse buscando um tesouro escondido. Aí, então, a partir desse ponto aqui, nós vamos ver o resultado. Aí, então, entenderá o que é temer ao Senhor e achará conhecimento de Deus. Então, o coração é uma parte vital. Deus, a palavra de Deus, através da palavra de Deus, nos fala muito sobre o coração. A importância que ele tem para a nossa sobrevivência espiritual. O homem cujas práticas são pautadas na justiça, lembrando-se da couraça da justiça, sobre isso que nós estamos falando nesse ponto, é uma pessoa íntegra em sua conduta. Quando a palavra fala de justiça, fala da justiça de fato, a justiça de Deus, pois a justiça humana não passa de trapo e de imundícia. Veja lá, Isaías capítulo 64, versículo 6, para você saber um pouco mais sobre essa passagem, esse comentário. Depois, daqui a pouco, nós vamos falar sobre o calçado do Evangelho. Então, ele tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Efésios capítulo 6, versículo 15. Nós estamos falando hoje, fazendo uma recapitulação breve aqui, né, sobre a armadura de Deus. Aqui está. É claro que o assunto, como uma base, é fortalecer-se no poder do Senhor, fortalecer-se nele mesmo, né? Ele tem poder. E daqui a pouco nós vamos falar então sobre esse calçado da prontidão do Evangelho da Paz. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo o programa ao vivo aqui, como Erivelson Machado, Alair Cândido, que é de Guarulhos, aqui perto, Jenny Silva, também não lembro de ter visto você antes, Jenny. Muito obrigado por você ter vindo aqui participar dessa tela de comunhão juntamente conosco. Renata Aguiar também. Boa noite, irmãos. Eu sou Renata de Guanabara, Campinas. Lembro você do Enfoque. Vamos lembrar então do Enfoque. Já deve estar lá no portal da Igreja de Cristo no Brasil. Espero que você conheça o portal. Se você não conhece o portal, deixa eu tentar te mostrar aqui. Aqui está o portal da Igreja de Cristo no Brasil. Basta você acessar igrejadecristo.com. Deixa eu colocar até um endereço aqui, igrejadecristo.com. Aí está o endereço para você acessar. Não sei se está visível, está na parte branca aqui, mas aqui está, igrejadecristo.com. Vou deixar aqui na parte branca, que não vai ficar sempre branca, né?
E aqui você encontra centenas, mais de 500 artigos para sua leitura, para sua edificação. Tem muita coisa mesmo desde o ano retrasado, desde 2016, quando nós começamos esse portal, mas só lançamos em 2017. E agora em 2018 continuamos, esse portal também tem mais de um ano já no ar, por isso tem tanto conteúdo. Você vê artigos, e você vê vários artigos aqui também, notícias, eventos, congregações falando em eventos. Aqui temos o ENFEC, Congresso Feminino, a Enoquita, o CRE no Nordeste, porque devemos ir à igreja, dos eventos da igreja, e assim vai. Em eventos você encontra estes e muitos outros eventos da igreja. Congregações, dá uma olhada lá no seu estado, se a sua congregação está. Se não está, por favor, mande o endereço, atualize para a gente. Também se encontra variedade, evangelismo e etc. Muita coisa que nós temos um aplicativo também, você pode procurar Igreja de Cristo no Brasil. Você encontra esse aplicativo na sua loja do seu celular lá. É dessa forma que você encontra o aplicativo. Seguindo um pouco nossa pauta também aqui, vamos falar então sobre Libertos em Cristo com o nosso irmão Vicente Barbosa. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Libertos em Cristo. Hoje nós vamos falar sobre uma oração que nos ajuda no dia a dia de sobriedade, e a sobriedade é o fator mais importante da nossa vida. E essa oração, ela não é para se transformar numa reza, e ela é bem fácil da gente entender ela e praticá-la também em nossas vidas. É a oração da serenidade. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Amém. Como eu já disse, isso não é uma reza, para isso virar um mantra na nossa vida e uma repetição banal, e sim para a gente entendê-la. E para a gente entender, o primeiro passo é colocar na primeira pessoa do singular. Conceda-me, Senhor, a serenidade necessária para eu aceitar as coisas que eu não posso modificar. O que eu não posso modificar? O que você não pode modificar? Eu tenho que ficar sereno, calmo, tranquilo, para conseguir discernir essas coisas. Eu vou falar aqui sobre 2 pontos que nós não podemos modificar. O primeiro ponto é o passado. Muitas vezes nós ficamos vivendo no passado, e o passado é algo que a gente não pode modificar. O que aconteceu na sua vida há 5 minutos atrás não vai ser modificado, já aconteceu. E muitas vezes nós nos perdemos na recuperação porque ficamos vivendo no passado. Muitas vezes os codependentes vivem no passado, e viver no passado não é um bom passo para continuarmos a nossa recuperação. Um outro ponto que nós temos que pensar é a outra pessoa. Nós nunca vamos conseguir mudar a outra pessoa. Nós vamos tomar atitudes, nós vamos falar com as pessoas, mas elas terão que se mudar. Eu tenho que me mudar. Enquanto a minha esposa queria tanto que eu mudasse, fazia tantas coisas para que eu mudasse, enquanto eu não tomei uma posição diante da recuperação, nada aconteceu. Então, a ideia hoje é viver um dia de cada vez. E viver um dia de cada vez é uma disciplina na qual nós devemos nos concentrar quando estamos em recuperação. Não é muito fácil. Por quê? Porque é fácil cair na preocupação sobre o dia de amanhã, insistindo em o que aconteceria se eu fizesse aquilo, se eu tivesse feito aquilo, mas se pelo menos eu tivesse agido daquela forma. Se continuarmos vivendo no passado, não vai dar certo. Cada dia traz consigo uma série de coisas que não podemos mudar. Sempre haverá situações que estão fora do nosso controle. Temos que tomar cuidado, nos conscientizar e irmos adiante. O segundo passo da oração, coragem. Então, Senhor, me dê coragem
para fazer aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu consigo fazer, aquilo que está nas minhas mãos para eu fazer. E isso tem que ser comigo. E aí nós paramos de viver no passado, nós paramos de querer mudar as outras pessoas, nos mudamos e partimos adiante com muita coragem a partir desse momento em que a gente vai agir nas nossas vidas. E talvez as nossas vidas reflitam coisas boas para as outras pessoas, para que elas mudem. E isso é muito bom. Também nós devemos encarar a realidade de quem nós somos, seres humanos, confinados numa fatia da vida chamada hoje. É algo tentador negar o presente, mas fugir da realidade é parte da insanidade do nosso modo de vida adictiva ou de vida de escravidão. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperando resultados diferentes, já dizia Einstein. Então nós temos que tomar cuidado com nossas atitudes agora, para que não estejam sendo repetidas dentro de uma ação que nós já fizemos antes e deram resultados para nós que foram os mesmos do passado. Então mudar de atitude para que os resultados sejam diferentes. Jesus disse uma coisa importante para nós: nenhum de vocês pode incompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Como a graça de Deus vem em doses diárias, essa é a melhor maneira de encarar a vida. Precisamos perguntar a nós mesmos a cada momento da vida: estou aceitando esse momento presente ou estou fingindo e tentando escapar para o passado ou para o futuro? A cada dia há algo em que podemos encontrar alegria e foi-nos prometido força para os problemas desse dia. Nós também podemos encontrar alegria, força e sanidade quando aceitamos a realidade de cada dia. Bem-vindos à recuperação, um dia de cada vez. Que o Senhor te conceda a serenidade necessária para você aceitar aquilo que você não pode modificar, coragem para modificar aquilo que você pode e sabedoria para distinguir o que você pode e o que você não pode mudar a cada minuto da sua vida. Libertos em Cristo. Voltamos, esse foi nosso irmão Vicente Barbosa com Libertos em Cristo. Muito obrigado, Vicente, por ter disponibilizado do seu tempo, né? Ele tem se esforçado bastante para fazer essas gravações, não tem sido fácil, ele tem que fazer uma pequena viagem para fazer essas gravações e participar também do programa, mas tem sido muito bom. Não deixem de visitar também o site do Vicente, né? libertos.com.br, para que você possa conhecer mais sobre o trabalho, sobre o ministério dele, que ele está expandindo bastante para pessoas conhecerem, né, além das fronteiras, assim, para que as pessoas possam conhecer o trabalho dele e realmente serem beneficiadas e que, de fato, são bastante beneficiadas, né, e queremos, então, agradecer a ele por isso. Obrigado também a Renata Aguiar por estar conosco aqui, Fernando e Michele Soares Albuquerque, de Maceió, da Igreja de Cristo de Maceió, Isaura Cruz, Deus abençoe sempre vocês e todos que estão participando, a paz de Cristo a todos, amém. Moisés Chaves, boa noite lá de Manaus, bom saber que você está aqui conosco, Moisés, volte sempre, todas as quintas-feiras, e também o Vicente está aqui, grudado junto conosco, né? Boa noite, irmãos, estou aqui desde agora. Opa, diz ele. Eu tô lendo só. Eu sou o Vicente da Igreja de Cristo, 9 de julho, libertos.com.br. Acabamos de mencionar quase tudo isso. Amados todos prontos para colocar as armaduras. Muito bem, Claudete, escrevendo aqui. Betânia Balbino também, de Areial,
participando do programa aqui. Temos 2 pessoas já de Areial, né, assistindo o programa, né? E as 2 Balbinos são irmãs, né? Nossas irmãs de sangue, né? O sangue de Cristo. Muito obrigado por vocês estarem conosco aqui. Muito bem. Agora, com o Edinho, nós vamos ter a terceira parte aqui, onde nós vamos falar tendo calçados os pés com o evangelho, da prontidão do evangelho da paz. Vai lá, Edinho. João, eu estava até pensando aqui, por que ele deixou essa parte para mim, né? Na verdade é brincadeira, né? Mas hoje tá frio aqui, eu falei, puxa, é bom para os pés, né? Você falar sobre os pés protegidos e tudo mais. Eu tô com eu não uso muita rouparia, assim, apesar que hoje eu tô bem agasalhado, né? Mas nos pés geralmente é um par de meia só, né? Não um par em cada pé, uma meia em cada pé somente. Mas tem gente que põe 4, 5 meias aqui, porque quando faz frio em Curitiba, quem conhece sabe que é muito frio. E eu até ouvi umas histórias até, e eu não sei até onde é verdade, mas eu sei que é verdade, né? Que na Segunda Guerra Mundial, e parece que na Primeira também, os soldados que perderam a guerra, eles perderam por causa do frio. Eu não sei se você sabe disso, mas eles estavam sentindo muito frio, os alemães, quando estavam entrando na União Soviética, e os seus pés congelaram, simplesmente. Quando seus pés congelaram, eles congelaram, consequentemente, eles não suportaram o frio, os russos já estavam acostumados, aproveitaram isso para dominar os alemães e ganharem a guerra nessa invasão que os alemães estavam fazendo na União Soviética. Então, muitas vezes nós pensamos, para que tem uma passagem em Efésios capítulo 6, versículo 15, falando, proteja os pés, né? Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Exatamente isso que Deus quer que você faça. Calce os seus sapatos para que possa fazer você andar depressa, para pregar o que? A boa nova da paz. Isso de fato é necessário para que nós tenhamos não só os pés, mas os pés nos levem aonde a mente está pensando, que é pregar o evangelho a todas as pessoas. Isso é muito importante. Também Isaías fala, o evangelho da paz é o evangelho do reino, ou seja, a proclamação do governo de Cristo. Desculpa, vou continuar a leitura falando, o teu Deus reina é a mensagem. Este evangelho é de paz. Porque na medida em que nos submetemos ao governo de Cristo, esse governo vai aumentando em nós. E temos a paz de Cristo que governa os nossos corações. Então nós temos que ter a certeza que os nossos pés, que são a base do nosso corpo, nos darão sustento e nos levarão ao destino correto, ao destino aonde o cristão tem que ser chamado, levado diariamente, constantemente em sua vida. Os pés dão todo o sustento para o corpo. Muita gente trabalha o dia inteiro e como? De pé. E esses pés seus são pés saudáveis, fortes, porque eles estão em constante movimento. E os pés representam a forma com que nós andamos, o nosso andar. Calçar os pés com a preparação do Evangelho representa aqui aquele ide de Jesus, aquela comissão que Jesus deu a todos os seus seguidores. Ele fala, vão por todo o mundo e preguem o evangelho. Esse ide significa o quê? Os seus pés têm que estar calçados no evangelho. Mas não é só isso. Quer dizer que devemos estar preparados, treinados no evangelho do reino, sem pervertermos o evangelho de Cristo e andando nele, na santidade de vida, andando cada dia mais. É como um escudo para os pés. O escudo para os pés é o evangelho. Por quê? Porque você está calçado e firmado, de fato, numa coisa que vai te proteger. Mas não só os pés têm que estar protegidos. Assim como os pés têm que estar protegidos, o resto do corpo também. Eu não sei se você já viu o que um batalhão de choque faz para se proteger da multidão quando vem contra eles. Usam grandes escudos, e aqueles escudos é o que eles põem na frente.
eles não tentam primeiro bater, eles tentam primeiro defender, primeiro segurar, conter a multidão. É claro que depois eles amaciam a multidão, né? Mas antes eles seguram e se defendem das pedradas, das outras coisas assim. Nós nos vestimos e nos agasalhamos de forma que nos proteja. Se eu estou usando hoje uma camisa que é quase uma blusa e uma jaqueta, é por quê? Justamente porque eu quero proteger o meu corpo. É o escudo contra o frio que eu uso, é bastante roupa. E aqui nós estamos falando em Efésios, capítulo 6, 16, fale, usem o escudo da fé. O escudo da fé, a fé é revelada revela qual é o tamanho da nossa limitação e incapacidade diante de Deus. É uma confiança que nós demonstramos ter em Deus. Os pés são a base do corpo, porque dão sustento e levam o corpo ao seu destino. Os pés representam o nosso andar. Os pés, calçar os pés com a preparação do Evangelho, de fato é fazer com que as coisas encaminhem da forma correta. Mas nós que temos os pés cingidos, nós olhamos também para a proteção do resto do corpo. Então, além de ter os pés com o Evangelho, nós temos que estar preparados com relação aos dardos inflamados. Vamos pensar um pouquinho nas manifestações populares, onde eles atiravam pedras, paus, facas até, ou barras de ferro, coquetéis Molotov. Como é que os soldados que estavam contendo aquela multidão reprimiam tudo aquilo? Com escudos. Começou com escudos. Eu não estou falando aqui de política, de estar certo ou errado. Eu estou falando do uso do escudo. O escudo é uma coisa que é usado para proteger de baixo em cima todo o corpo, além da proteção que eles já usam, né? Além da outra proteção, eles usam de fato o escudo. E além disso, a fé nos protege desses dardos inflamados do maligno. Quando você tem a fé firmada no lugar correto, qualquer coisa que venha de uma forma sorrateira para o seu lado, você estará protegido pela sua fé. Ou seja, você vai falar, o que eu acredito é mais forte do que isso. E isto é que vai justificar a todos nós, isto que vai agradar a Deus. E ainda mais, em Hebreus 11:6, aliás, fala, o justo viverá pela fé. E é de fato a fé que vai ser esse escudo que vai nos proteger de todas as coisas ruins que podem nos aplacar, afligir. E a fé nossa, ela não se expressa simplesmente em eu tenho fé, então está tudo bem. Não, eu pratico a minha fé dia após dia e eu faço com que ela nos leve a um lugar muito melhor. O escudo vai nos proteger de dardos inflamados lançados pelo maligno. Como eu falei popularmente, os coquetéis Molotov que eles atiram, que queima tudo, com escudo não. Ele vai bater e vai para longe e aquilo vai ser contido. Vale lembrar que numa batalha em campo aberto, os soldados ficam mais protegidos de flechadas, os chamados dardos inflamados e coisas do gênero, quando eles estão juntos, usando o escudo todos da mesma forma, de forma que pareça um paredão, ou seja, uma coisa só. Quando nós estamos juntos, a nossa fé ela fica mais forte, mais potente em relação às coisas que podem nos atingir. Quando a multidão cerca um exército em todo o seu arredor, aquele pelotão de soldados, enfim, que estão se protegendo, eles fazem um círculo de escudos. Os escudos estão em primeiro lugar. Os escudos estão ali para proteger a integridade deles e fazer com que eles possam posteriormente agir com uma forma de retrair esses dardos, essas coisas que são jogadas. Se o inimigo está nos aplacando, nós precisamos usar em conjunto a nossa fé. Nós precisamos usar individualmente a nossa fé,
com sabedoria, mas também sabermos usar em conjunto, como um corpo só, mantendo esta uma só fé. E posteriormente nós vamos dar continuidade falando sobre usar bem o capacete da salvação. Muito bem, Edi, muito obrigado pela sua explanação desse ponto, bastante útil, né, a gente saber do calçado e do escudo, né, o calçado da preparação do Evangelho, até lembrando que Paulo escreveu, lembrando de Isaías 52, né, quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, né, um tempo que não tinha meia, só poeira, né, então as pessoas faziam o que era necessário. Ação, fortaleza, fé. Aqui escreve a nossa irmã Claudete Girodo. Obrigado, Claudete. Neide Mary também assistindo de Sorocaba, glorificando a Cristo. Amém. Roslane Monteiro, agradecendo aqui a amada, alguma irmã. Luísa Silva, que ela convidou para vir assistir o programa e veio lá de Manaus. Que bom. Sã Doutrina, precisamos evangelizar. Imagino que seja isso, né? Neide Mary, sempre presente juntas, sentindo mais o Evangelho, com Cristo nossa certeza, vamos sempre falar a verdade, palavra do Senhor. E Moisés Chaves também dando boa noite aqui. Onde fica essa cidade? Não sei onde fica a cidade, mas ela fica neste país, nesse mundo. Roslane Monteiro também gostaria de obter o contato do irmão Vicente Barbosa. Precisamos de uma ajuda para a recuperação de um jovem. Então entre lá em contato com o Vicente através do libertos.com.br. Lá você encontra contatos também, pode entrar em contato com o nosso irmão Vicente Barbosa. O Edinho vai mandar alguns abraços fraternais aqui também, Edinho. Pois é, eu queria mandar também uns abraços, porque sempre o João manda, né? É que ele tá com uma tela lá, eu tô com um tablet, uma tela, um monte de coisas aqui, assim como ele. Eu sei que tanto eu quanto ele, a gente tem uma parafernália aqui que às vezes até nos distrai, nos faz perdermos um pouco até o ritmo das coisas aqui, mas eu queria mandar um abraço a alguns irmãos que comentaram aqui, a Cristina Mungo, a Patrícia Greck, está dando boa noite a todos os irmãos, ela da 9 de julho, também o irmão Irineu Ernesto, né, também está falando que é de Peixinhos, Olinda, Antônio Cruz, esse aí eu não preciso nem comentar, aqui de Curitiba, é mais conhecido como meu pai, então um abraço ao Antônio Cruz também. Randy Short, muito bom estar vendo você aqui, irmão. Júnior Crispim, Marcos Menaldo, Cícero José da Silva, eu acho, Elma Carvalho de Eldorado, Minas Gerais, Heloísa Ribeiro, Ana Mendes, Ângela Souza, Valdecir Franco Duarte, Gil Oliveira, todos vocês que estão nos assistindo aqui, muito bom tê-los mais uma vez juntos, e nós não estamos distantes uns dos outros, nós estamos a uma tela de distância, compartilhando o amor, a fé e as boas novas. É isso, Edinho, tá tentando acompanhar seus comentários aqui, mas, quer dizer, seus abraços fraternais, né? Quase consegui, mas quem sabe na próxima. Muito obrigado. Agora nós vamos ver, que mais? Vamos ver qual a diferença. Vamos ver, é isso com o nosso irmão Breno Escobar. Boa noite, irmãos. O meu nome é Breno Escobar e hoje vamos ver se há alguma diferença entre reino e igreja, ou se são apenas sinônimos. Isso é o que vamos ver no quadro Qual a Diferença. Então, irmãos, como eu estava perguntando a vocês, será que há alguma diferença entre reino e igreja, ou a Bíblia trata eles como sinônimos? Então, para esclarecer um pouco, eu gostaria de ler Marcos capítulo 9, versículo 1, que fala: E lhes disse, garanto-lhes que alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Então Jesus promete a algumas pessoas dessa multidão que elas não vão morrer, que elas não experimentarão da morte, até que elas vejam o reino de Deus vindo com poder.
Então, provavelmente essas pessoas eram os apóstolos. Os apóstolos viram o reino de Deus vindo com poder. E aí você pode lembrar foi que o reino de Deus veio com poder. Jesus promete o poder do Espírito Santo para os apóstolos em Atos capítulo 1. Isso se cumpre em Atos capítulo 2. O reino de Deus vem com poder e eles podem pregar o evangelho em diferentes idiomas para várias pessoas que estavam escutando. Então, o evangelho foi pregado, o reino de Deus foi começado nesse dia de Atos 2, na festa de Pentecostes. Então, depois dessa avaliação, a gente pode pensar que reino de Deus e igreja são sinônimos, são a mesma coisa. Para reforçar essa ideia, eu gostaria de ler João capítulo 18. Disse Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão eu nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Então, Jesus, com suas próprias palavras, em seu julgamento diante de Pilatos, ele fala: o meu reino não é desse mundo. Ainda que o reino foi estabelecido nesse mundo, foi estabelecido na terra, no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, o reino de Deus não pertence a esse mundo. Nós, como igreja, não pertencemos a esse mundo. Ainda que estamos nele, temos que fazer a diferença nele, não pertencemos a esse mundo. Então, se a gente ler também Efésios capítulo 5, vai falar que Jesus é o cabeça da igreja. Então, se Jesus é o rei, Jesus é o cabeça da igreja, então ele é rei do seu reino e também é o cabeça da igreja. Então, implica dizer que o reino de Deus, sim, é a igreja na terra. Espero que vocês tenham entendido um pouco que não há diferença entre reino de Deus e igreja. Nós somos a igreja e nós somos parte do reino de Deus aqui na terra. E estamos esperando o nosso Senhor e Salvador voltar para levar-nos para o lar que realmente merecemos. Um forte abraço e até a próxima quinta-feira. Esse foi nosso irmão Breno Escobar, quase que eu falei Breno Capato e Bruno Escobar, mas eu consertei na hora, quer dizer, eu não falei, né? Acabei de falar agora, mas não tinha falado. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo o programa ao vivo. Não esqueçam, não deixem de compartilhar, ainda que nós não estamos fazendo um sorteio para te incentivar, né? Mas essa ideia de você continuar compartilhando é para que você realmente possa compartilhar, para que nós possamos ter essa comunhão com mais irmãos, né? E eu tenho visto que quando eu visito uma congregação, falo do programa, convido as pessoas vêm. Então é uma forma de compartilhar. Faça você também, compartilhe para que as pessoas possam vir manter comunhão nesse momento juntos aqui. Vários irmãos estamos vendo aqui, alguns pela primeira vez, né? Alguns eu não lembro de ter visto, né? Mas de qualquer maneira, se eu já vi, é bom ver novamente, né? Como Socorro Moura, que está conosco aqui, João Matos e Rose deve ter escrito aqui boa noite, né? Sã doutrina, evangelizar e discipular devem ser o alvo da igreja, verdade, né? O que mais aqui? João Cassiano Alves Júnior, graças a Deus por estar... Opa, passou uma coisa na minha frente aqui. Eu estar assistindo hoje a transmissão dos amados irmãos João e Edson Cruz, que é João Cassiano da Igreja de Cristo de Florianópolis. Muito obrigado por estar conosco aqui. E convido os irmãos de Florianópolis, não temos visto muitos irmãos de Florianópolis ou do Sul, como um geral, né? Se você é do Sul, marca a sua presença, fala que você é de Curitiba, Guarapuava, que mais? Santa Catarina também, né? Várias congregações que tem lá, e também Rio Grande do Sul. Não deixe de escrever para a gente saber da sua participação, da participação da igreja. Moisés Chaves diz, congelou aqui. Eu acho que é o frio. Lá em Curitiba também tudo congelou. O Edinho está lá congelado. Nós vamos falar agora, daqui a pouquinho, sobre o capacete, né, vamos ver o capacete aqui.
capacete da salvação. E o Edinho estava mostrando que essa parte era ele que deveria falar. E eu vou mostrar por quê. Olha só como está o Edinho lá, o capacete do frio, né? Quantos graus aí? A gente usa o que tem. Parece, eu vi agora, estava 11 graus, mas eu não tenho muita certeza não. Parece que está menos aqui, sabe? Se não está nevando, não tem problema. Ainda dá para aguentar sem neve. Pois é. Então, nessa parte agora nós vamos falar sobre o capacete da salvação. Usem o capacete da salvação, tanto quanto o Edinho usa o capacete lá do frio, porque ele protege a cabeça, né? Somos salvos pelo conhecimento da palavra de Deus, e isso está ligado com o que nós vamos falar. O capacete protege a cabeça, protege a mente. Dentro da cabeça, né, está o cérebro, consequentemente está a nossa mente. Protege-nos do mal que vem, muitas vezes tentar influenciar os nossos pensamentos. Protege uma parte vital do corpo no capacete. Então ele é importantíssimo. No cérebro está o que chamamos de mente ou pensamento. E o pensamento que pensamos deve ser pensamento em Cristo. Se nós sabemos alguma coisa, saibamos em Cristo. Se alguém nos salva, nós sabemos através da palavra que este é Cristo. Então precisamos proteger a nossa mente, proteger das mentiras que vêm do diabo muitas vezes, não é? Das influências do mundo. Romanos 12, versículo 2, ele fala sobre isso, né? Não nos conformemos com as coisas deste mundo, mas renovemos a nossa mente. Devemos nos revestir da salvação e proteger o conhecimento da palavra de Deus. E nós sabemos que quão importante é o capacete da salvação, mas não é só o capacete que nós estamos falando sobre a armadura toda. Tem uma outra parte também que nós vamos falar agora, que é a espada do Espírito. Para que serve uma espada? Muito bem, a espada serve tanto para atacar quanto para se defender. Para isso serve uma espada. Uma espada é importantíssimo numa guerra, digamos, há 2000 anos atrás, onde nós tínhamos armas de fogo, né, que é uma coisa muito ruim e injusta realmente, né? A espada, ela é afiada, mas essa espada da qual nós estamos falando, ela diz, é uma espada muito afiada, que é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, e ela é mais afiada do que qualquer outra espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Então ela penetra em você, essa espada da qual nós estamos falando, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela também penetra juntas e medulas e divide, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Por isso mesmo, dizemos sempre, e dizem muitos outros lugares, que você deve ler a palavra de Deus. A pessoa que não lê a palavra de Deus, ela se torna uma presa fácil, porque ela não tem conhecimento. Então qualquer pessoa pode enganá-la, porque ela não conhece o evangelho de Deus. A espada também serve para fazer justiça, e começando por nós mesmos. E devemos também afiar a nossa espada. E uma forma de afiar a nossa espada, e desde que a espada é a palavra de Deus, é pela leitura. Então afia a sua espada, vai lendo e vai se afiando ao mesmo tempo. Mas tome cuidado com o que você também manuseia, como você manuseia, porque o primeiro que pode se ferir, se não sabe manusear a espada, que é a palavra de Deus, é você mesmo. Se você não souber usar a palavra de Deus, usar no sentido de fazer com que ela faça um efeito na sua vida. Então tem muitas pessoas, por exemplo, né, que não sabem definir a diferença entre Velho e Novo Testamento. Que não seja o nosso caso, que nós possamos saber muito bem como definir qual é a diferença entre Novo e Velho Testamento. Muitas pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é. Em Tito, Paulo fala, é preciso, porém, Tito capítulo 1, versículo 9, apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Precisamos então saber como usar a palavra de Deus, a ponto de nós
podemos refutar quem é contra a palavra de Deus. Nós vamos encontrar hoje, nos tempos de internet, onde todo mundo acha que tem razão, que é uma das grandes mentiras da internet. Uma grande mentira da internet é: seu comentário é importante. Na verdade, não é. Nem todos os nossos comentários são importantes. A palavra de Deus é importante. Se não está escrito na palavra, nossos comentários, nossas interpretações não são importantes. Então não vamos tirar dela os nossos comentários. Vamos tirar dela o que ela diz, falar onde a Bíblia fala, calar onde ela cala. Nós não devemos ficar colocando comentários em todas as coisas. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo ao programa ao vivo. Não deixe de visitar também o nosso portal, como já mencionado anteriormente. Aqui está o portal, tem vários artigos aqui que você pode fazer uso dele, tem muitas ferramentas, inclusive, né, que estão aqui à sua disposição para que você possa usar da maneira melhor possível, né, para a edificação do corpo de Cristo. Tentando aumentar aqui para ficar um pouquinho mais visível, mas estou sendo um pouco atrapalhado, mas enfim, é isso aqui. E lá no portal você encontra muitas informações, como artigos, tem vários articuladores, né, escritores para o portal que nos mandam constantemente artigos e notícias e muitas coisas. E você pode então fazer parte deste trabalho também. Se você é um bom escritor, escreve para o boletim da igreja, você pode escrever então para o portal da igreja e compartilhar conosco, para que nós possamos então compartilhar também com os demais irmãos. Novamente, voltando aqui, quero agradecer a todos que estão assistindo ao vivo aqui o programa junto conosco, como nosso irmão Alair. Deus abençoe sempre, ótima mensagem, que o Senhor ilumine e fortaleça esse programa. Fica com Deus. Bom, mais pessoas, mais comentários aqui. Boa noite, irmãos. Aqui de Manaus, Rosária Castro escrevendo aqui. Júlia Ferreira, sou de Belo Jardim, Pernambuco, e saúdo a todos com a paz de Cristo. Nós fizemos um sorteio e lembro que uma vez a Igreja de Cristo lá de Belo Jardim ganhou. Não sei se receberam um livro já, não me deram retorno, mas espero que sim, que tenha um bom uso também para a biblioteca da igreja lá. Esse vídeo vai estar disponível no YouTube? Se sim, qual canal? Igreja de Cristo no Brasil. Esse é o canal lá também no YouTube. Nós tentamos disponibilizar logo que termina o programa. Nós tentamos disponibilizar, depois de alguns minutos ele estará também no YouTube. Geilton Lima Rocha também está conosco aqui. Deus abençoe o trabalho. Forte abraço a todos. Seguindo então a nossa pauta, nós temos mais um pedacinho de pauta aqui. Nós vamos falar agora com Vida com Propósito, depois vamos voltar para terminar a nossa aula e eventualmente ou consequentemente também o programa. Seja bem-vindos, Deus esteja abençoando ricamente a sua vida. A palavra de Deus, ela é poderosa para transformar os nossos corações. E Deus deseja que a partir do momento que você nasce de novo, que você cresça, que você floresça, que você se torne cada vez mais um cristão ativo, forte, dedicado, sentindo a presença de Deus e vencendo o pecado. A vontade de Deus não é que você viva uma vida constante de sofrimento, dor e derrota. Deus comprou a vitória para você. Ele comprou a vitória e Ele te dá a vitória. A partir do momento que você obedece a palavra, Ele quer que você seja muito forte e ativo. Entretanto, algumas pessoas ficam paralisadas, elas ficam atoladas no pecado e não conseguem sair, ficam patinando no mesmo lugar. Então nós estamos com uma série de 10 perguntas. O que existe na minha vida? Perguntas que você deve fazer a si mesmo para tentar entender o que tem errado na minha vida, que eu estou atolado no pecado. Uma passagem muito importante é aquela que diz em Efésios capítulo 4, verso 27, que diz assim, não deis lugar ao diabo. O inimigo das nossas almas, ele quer alcançar cada vez mais
ação, espaço em nossos corações. Quando a palavra de Deus fala para não dar lugar ao diabo, é para não deixar ele tomar conta de uma parte da sua vida. Dentro do contexto aqui é o pecado. Então, eu quero que você faça uma reflexão aí e pense o seguinte: existe alguma área da sua vida que o diabo está entrando e colocando o pé e está ficando firme lá? Existe alguma coisa na sua vida que você tem deixado o inimigo soprar as mentiras dele? Lembre-se que a palavra de Deus diz, Jesus disse que o diabo é mentiroso desde o princípio, é o pai da mentira. E muitos irmãos e irmãs, eles ficam paralisados espiritualmente porque eles acreditam nas mentiras de Satanás. Quais mentiras? Eu quero que você se pergunte, quais mentiras Satanás tem dito para você? Tem dito que você não presta, tem dito que você não vale nada, talvez tenha dito no seu ouvido que você não tem mais conserto, que você é um pecador a si mesmo, ou que a igreja não te ama, que Deus não quer mais nada com você. São mentiras. A igreja te ama, a igreja quer envolvimento com você, a igreja quer cuidar de você. A igreja de Cristo é assim, uma igreja comprometida com a palavra. E o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, ele quer cuidar de você. Então, não dê lugar ao diabo na sua vida, no seu coração. Não deixe ele soprar mentiras em sua vida. Faça uma reflexão. Compare as suas crenças, compare os seus pensamentos com a verdade revelada nas Sagradas Escrituras. Essa é uma maneira de se libertar poderosamente de situações que te atolam espiritualmente. Compare. Deus está abençoando a sua vida. Muito bem, esse foi Vida com Propósito, e um bom quadro que nós sempre compartilhamos com vocês aqui. É uma produção dos nossos irmãos lá de Belo Horizonte. Muito obrigado por vocês sempre estarem nos ajudando. E na frente desse trabalho está o nosso irmão Rômulo, que não aparece. Sempre o Ivan, sempre o Anderson aparecendo, mas o produtor mesmo está por trás das câmeras. Senão nada acontece, né? E nós sabemos que precisa de uma liderança, de um servo liderando atrás e fazendo as coisas acontecer. Hoje nós estamos falando sobre, você deve talvez já matar a charada olhando para essa imagem aqui. Estamos falando sobre a armadura de Deus. E nesse ponto agora nós vamos falar sobre como estamos chegando lá. Aqui, orar em espírito. Então, vamos orar em espírito com o Edinho. Oi? Falou comigo? Sim. Eu não estava quieto, que eu estava orando em espírito. Eu estava olhando, na verdade, aqui alguns irmãos que eu vi que entraram aqui. Jorge Morales Lucano, que está nos assistindo, Virgínia Dias, Ronaldo Freitas está nos assistindo, um abraço a você, Elma Carvalho, Mauricelma Leal, Maria Benta Santos Nascimento, Taliana Turchetti, Anderson Mesquita. Muito bom ter vocês aqui compartilhando o programa conosco, passando um momento aqui, ouvindo as boas novas do Senhor e também a comunhão que estamos tendo uns com os outros. Estava sem som. E nós estamos então falando sobre a armadura de Deus. E agora nós vamos falar sobre orar no Espírito, que é uma necessidade que nós temos, né? Então, o que é a oração? Muitas vezes as pessoas pensam que oração é uma perda de tempo, porque afinal tem que parar, afinal de contas não pode fazer, ou pensa que vai achar as soluções sozinho, né? Mas orar no Espírito é uma necessidade. A própria Bíblia, lá em Efésios 6, versículo 18, que é o tema que nós estamos usando, a passagem que estamos usando, ele diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Essa passagem já é didática por si, para falar sobre esse ponto, né, a necessidade de nós orarmos em espírito o tempo todo. Então ele basicamente já começa a falar aqui que a oração deve ser em todas as ocasiões, não só nas boas ocasiões, nos momentos bons, mas em todas as ocasiões.
E quando nós orarmos, devemos orar com súplica. E a gente precisa estudar mais oração, porque oração não é só o que nós fazemos costumeiramente, mas também tem súplica. O que é súplica dentro da oração? Vamos deixar isso para um outro momento, mas dizendo ao mesmo tempo que você precisa estudar mais sobre oração para colocar ela realmente em prática e que ela seja, de fato, bastante efetiva. E oração, a gente tem que ter sempre em mente a oração. A oração também nos deixa atentos, nos deixa perseverantes, porque ela nos lembra que nós precisamos voltar, parar, olhar. Porque quando você para, você procura saber onde eu estou quando você para. Imagina que você está perdido, num lugar que você não sabe para onde ir. O que você faz? Você não vai, você não vai mais para lugar nenhum, não vai se perder cada vez mais. Você para. Você para e você olha, você observa. Primeiro você tem que saber onde você está. Se você não souber onde você está, para onde é que você vai? Da mesma forma, então, a oração. Em toda ocasião. Oração e súplica. Súplica é o que você precisa fazer na oração. É assim como nós estivermos perdidos. Pergunta para alguém. É isso que nós faríamos, não faríamos? Então, isso é súplica. Pede ajuda. E tenha isso em mente, esteja pronto, atento, a oração nos deixa atentos. E não ore só por você, ore também por aquelas pessoas que estão passando situações semelhantes. Todos os santos, pessoas parecidas conosco, também estão passando situações bastante semelhantes às nossas situações. Oração é tempo para meditar, se preparar para a batalha, tempo de confessar suas deficiências, tempo de expressar as suas dúvidas. Tempo de se preparar. Pare e se prepare. Mas há uma parte, Edinho, que não tem proteção, não é verdade? Qual é essa parte que não tem proteção? Com certeza. Você já ouviu falar alguma vez do soldado usando uma armadura nas costas? Eu, pelo menos, nunca ouvi um soldado falando, ou até um planejamento falando, olha, tem que usar. Eu sei que alguns usam em algumas histórias e tudo mais, mas a vias de regra as costas nunca são protegidas. Mas por que será? Porque a ideia de um soldado é avançar, nunca voltar para trás. E muitas vezes, na vida prática nossa, agora eu estou falando de vida prática, parte espiritual mais vida prática, que é justamente essa ideia de não olhe para trás, não retroceda, porque senão as suas costas estão desprotegidas. E aí o risco é muito grande de você falhar, de você errar e de você até ser surpreendido com um golpe do inimigo, né, que vai te pegar pelas costas. Em Hebreus 10:39 fala, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Ao contrário, mas nós somos dos que creem e são salvos. Exatamente isso, você deve ter essa consciência na sua vida. Você não é daquele que volta para trás, que por ter dado as costas para o inimigo, ele te golpeia pelas costas e você é destruído. Mas não, nós somos daqueles que creem e avançam para a salvação. E é exatamente isso que nós devemos praticar na nossa vida diária de fé, avançar rumo à nossa salvação. Oração, quando nós estamos em oração, que o João estava falando agora, é um tempo para que eu medite, para que eu reconheça as necessidades e para que eu possa estar preparado quando a batalha vier e possa enfrentar o inimigo de uma forma certa. A oração é tempo de confessar e voltar a Deus. É exatamente a ideia de trabalhar. Então, uma das coisas que nós fazemos é cuidar de fato do que está ao nosso redor e jamais olhar para trás. Se eu olho para trás durante uma guerra ou durante uma situação da qual eu estou sendo atacado pela frente, fatalmente algum golpe eu vou levar. E provavelmente não será um golpe que não vai causar nada. Então, todas as vezes que a gente olha para trás, retrocede, tenta dar as costas para alguma coisa que a gente tem que enfrentar de frente,
a gente vai falhar e vai ter uma coisa muito séria. Nós precisamos olhar sempre para frente. Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 62, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, aquele que um dia decidiu seguir a Deus, arregaça as mangas e fala, vamos mãos à obra agora, e de repente retrocede para a vida de pecado, ele não está preparado, ele não está pronto para assumir o reino de Deus. E sabe o que isso quer dizer? Quer dizer tudo em relação à sua vida espiritual. Então nós devemos ter cuidado com essa parte de deixar de fato as costas desprotegidas. E a falha, fatalmente, nos levará a grandes erros. Diante disso tudo, o que é que nós podemos concluir? Nós podemos verificar o quê? Que um homem apto, preparado para servir e estar no reino de Deus e ser o reino de Deus, é aquele que veste toda a armadura de Deus. Não aquele que veste apenas uma parte da armadura porque gosta dessa e a outra não acha legal, mas aquele que veste toda a armadura de Deus. Então, não negligencie, ou seja, não deixe de colocar alguma coisa. Muitos soldados na guerra foram mortos porque por um segundo tiraram o capacete. E o tiro veio e acertou a cabeça deles. Não faça isso. Não afrouxe os cintos. Não coloque a espada numa posição da qual você não pode pegar para que possa reagir aos ataques e mesmo até se defender. Todas as partes são muito importantes. O cinturão ou a couraça, né, é a parte onde nós vamos ver aqui. João, fale um pouco sobre isso. Muito bem, o cinturão e a couraça, né, também fazem parte, não é só a parte que você mais gosta, a parte visível, né? Nunca dê as costas, é a parte invisível às costas, não é para ver as costas, não dê, vai de frente, você vai ter que enfrentar realmente. Vista toda a armadura de Deus, vista o cinturão, não esqueça da couraça, né? Toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. E vamos falar também sobre o escudo da fé e a sandália da preparação do evangelho com Edinho. Isso mesmo, João. Calcem todo o sapato. Não esqueça desafivelado o calçado. Ande com o calçado bem colocado, que é o que? A palavra de Deus. Não esqueça o escudo da fé, para que você possa se proteger contra aquelas pedradas, os chamados dardos inflamados do maligno, para que esteja sempre preparado. Calce os sapatos, para que você possa andar depressa rumo ao caminho certo. E também pregar a boa nova, que é a palavra de Deus, e que você viva em paz com Deus. Que você viva, de fato, sempre andando de uma forma digna de Deus. Próximo item dessa armadura é o capacete e a espada. E essa parte realmente também é tão importante quanto tantas outras partes, né? O capacete protege a cabeça e a espada ataca e defende ao mesmo tempo, né? Nós precisamos usar toda a armadura de Deus. E uma das importantes partes da armadura de Deus, muitas vezes colocada de lado, é a oração. E quando você achar que de fato orou bastante, ore mais. Se você achou que orou na sua casa em silêncio ali, num lugar correto, fez a oração correta, ore com o seu irmão. Ore continuamente. Infelizmente, nos dias atuais, algumas coisas têm impedido as pessoas de orar. Mas nós que somos cristãos, devemos orar continuamente. Eu costumo ensinar para algumas pessoas, se você está dentro do ônibus, segurando na barra de ferro lá, você pode estar orando. Você não precisa exatamente ter uma posição para oração, mas você tem que orar quando está nessa posição. Quando você está dirigindo, é lógico que não deixando de prestar atenção no trânsito, nas coisas que estão ao seu redor, assim como um soldado né? Até Deus fez uma escolha de soldados quando estava invadindo uma cidade. Ele falou, olha,
pegue os soldados que bebem água olhando para frente, porque estes estarão atentos. Aquele que abaixar a cabeça nem pegue, porque não está preparado. E de fato nós temos que usar a oração como alguém que está preparado, alguém que está olhando sempre para frente e não deixando as costas desguarnecidas, não é, João? Verdade, as costas também, onde nós vemos muitos órgãos vitais, estão ali. Não esqueça de proteger as costas com a esperança. É assim que você protege as costas, olhando para frente, com a fé, olhando para frente. Sempre para frente, nunca para trás. Não tem parte de trás nessa armadura. Você pode ver que na couraça, o cinto, a espada, o escudo, as sandálias, tudo para frente, nada para trás. É claro que a couraça fazia aquela volta, é claro que a espada pode se virar, enfim, mas as costas são guardadas até pelo movimento que o soldado fazia. Então não esqueça de fazer o movimento da fé, de avançar cada vez mais. Dessa forma, nós então nos revestimos da coroa, ou da couraça e da armadura que Deus nos põe para que nós possamos aguentar firmes no dia ruim que se aproxima, e Ele está sempre batendo a nossa porta. Muitas pessoas escreveram aqui para nós hoje, não consegui ler todas as mensagens, né? Mas a Roslane está falando aqui da Jenny, que é de Manaus. Ela assistiu semana passada, voltou, que muito bom, que volte sempre. Estamos aqui todas as quintas às 21 horas, horário de Brasília, lógico, né? Pensando no Brasil, o tamanho que ele é. Também de Presidente Prudente, aqui Cristina Mungo, de Presidente Prudente, assistindo o programa. Volte sempre, Cristina, muito bom tê-la conosco também. Definição de justiça é resultado das nossas atitudes em relação à palavra de Deus. Se minha atitude é obedecer à palavra de Deus, será abençoado. Se desobedecer, terá provação. Wesley Souza, aqui da igreja de Comendador Soares, no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Muito bom tê-lo conosco, Wesley. Volte sempre, todas as quintas às 9 horas. Também Heloísa Ribeiro conosco. Irmão Cláudio BH esteve aí, sempre disse coisas boas dessa congregação. Muito bem, Wesley novamente conosco aqui, deve ser Wesley, amém. Nossa, tenho tantas coisas para fazer amanhã. Que bom, todos nós temos tantas coisas para fazer. Vamos lá, com coragem. Cristina Mungo, muito bom ter esse tema, essa oração, aceitar que nosso mudar, coragem para mudar, é preciso discernir uma coisa da outra. Acho que falamos sobre as coisas que o Vicente falou e diz também amém aqui, Cristina. Patrícia Grécia Barbosa, também da 9 de julho. Irineu Ernesto, de Peixinhos, Olinda. Anderson Cândido, aqui da Igreja de Cristo de Dutra, aqui em Guarulhos. Pensar um pouquinho e já sai. Anderson Cândido também, da Igreja de Cristo, manda um abraço de Dutra, né? Cícero José Dias, graça e paz, meus irmãos. Elmar Carvalho, conosco de Eldorado, Minas Gerais. Fernando Michel Albuquerque, rumo à salvação, saúde Predinho lá. Ângela Souza, conosco. Valdecir Franco, conta pra gente como foi a viagem, Valdecir, lá pra África. Deixou nosso irmão Araújo lá e voltou, muito bom. A Melissa Bernardo também, junto conosco aqui. Quem mais que eu não vi aqui? Mauricelma Leal, da Igreja de Cristo em Barieno, Rio de Janeiro. Reginaldo também, Gibele, Erinaldo Amorim. Tem até um recado aqui da Raizinha Maciel. Oi? Pode falar. Raizinha Maciel falou: olá, irmãos, boa noite, aqui de Manaus. Estamos assistindo esse canal abençoado. A paz de Cristo para vós. Dê um feliz aniversário ao meu esposo Dilvande. Dilvande, feliz aniversário, que Deus te abençoe. E vejo que sua esposa te ama, hein? É verdade. Deus abençoe aí. Também Maria Benta conosco aqui, Reginaldo Gibelli. Estou tentando até falar o nome da maioria das pessoas que eu não consegui falar aqui de Sorocaba, Marcos e Isabel. Júnior Pouso sempre conosco aqui, Anderson Mesquita de Jundiaí, Tailana também de Jundiaí conosco, né? Quem mais? Elma Carvalho também conosco. Ivan Gonçalves, obrigado por compartilhar.
Maricelma novamente aqui, da congregação em Bariena, Arthur Nogueira, Maria Benta. Alguém mais aí que não tenha visto? Vanessa Dias, Fernando Michele. Vanessa Diniz, Raizinha Maciel, acho que todos você já falou, João. Já cheguei eu queria, se nós não falamos seu nome, não fique chateado, porque semana que vem, nós muita falamos. coisa acontecendo, semana que vem apareça de novo e a gente talvez vai conseguir falar do seu nome, da sua presença. Mande mensagens da sua congregação, do que você tem feito, do que a igreja tem feito na sua cidade, enfim, em todo o Brasil, né? Porque, afinal de contas, eu me sinto hoje, não da Igreja de Cristo em Curitiba, mas no Brasil inteiro, eu me sinto como se eu estivesse na sua cidade, junto de vocês aí, porque eu me vejo como um de vocês, embora eu não tenha o sotaque carioca, ou lá do Nordeste, ou mais do Sul, inclusive, mas eu me sinto da mesma forma como parte integrante do corpo de Cristo aí também, porque eu sou da Igreja de Cristo no Brasil, né? É isso aí, Edinho. E aqui, mandando mensagem ainda, Daniela Morim de Araçatuba, um abraço a todos os irmãos, e também Isabel Rezende, também mandando um abraço para a Igreja de Cristo em Miguelópolis. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco, está na hora de dizer tchau, como diz o Edinho, né? E estamos, então, chegando ao final do nosso programa de hoje, agradecendo novamente a sua presença. Volte semana que vem, às 21 horas, nas quintas-feiras, 21 horas de Brasília, para quem está em Manaus ou Campo Grande e outras regiões do país que tem um fuso horário até um pouco diferente, né? Voltem e nós teremos esse momento juntos. Muito obrigado. Edinho, valeu, obrigado você. Muito obrigado também, obrigado a todos vocês que estão conosco aqui, uma boa semana, fiquem todos com Deus e vamos sempre à frente, batalhando pela obra do Senhor. Isso aí, sem olhar para trás e não dê as costas. Deus abençoe a todos. Amém. La 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 la